Olá pessoal, tudo bem? Professor Marco do Projeto Seco Alagoas, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, né pessoal? Estamos vivos, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao curso de Gestão para Auxiliar na Produção Industrial. Essa é a videoaula de número 9, tá pessoal? A gente vai ter hoje 3 videoaulas, número 9, número 10 e número 11. Nós estamos na apostila, na folha 18, lembrando que ela tem 60 folhas, tá? E essa videoaula terá uma duração de 15 minutos, então será 3 aulas de 15 minutos, totalizando um total de 45 minutos de aula, tá bom? Bom, eu queria que vocês assistissem a videoaula de ontem, tá? A videoaula número 8, pessoal. Eu prometi que eu colocaria aquele vídeo da BMW, né? E eu coloquei para para vocês entenderem a linha de pensamento da chegada da quarta revolução industrial, que segundo Karl Marx, a gente vai falar um pouco sobre isso agora, tá ok? Então vamos lá. Agora, o conhecimento técnico é transferido do trabalhador para o sistema de máquinas. Segundo Karl Marx, 1818 a 1883, pensador alemão, isso torna o trabalhador subordinado ao capitalismo e, ao mesmo tempo, à máquina. O conhecimento se torna segmentado e o operário não conhece mais o processo por completo. Parte dessa problemática é analisada por Marx no famoso livro O Capital. Bom, eu tive a oportunidade de ler o livro Capital, né? Fui obrigado a fazer trabalho sobre ele. Karl Marx parecia até que estava profetizando. Na verdade, ele não estava profetizando. É uma experiência, era um homem extremamente experiente. E para qualquer pessoa que é um estudioso, ver que profetizar que o mundo daqui a 10, 20 anos ele estará um pouco diferente, isso aí não é nenhuma coisa para nenhum sábio, não é? Isso é uma realidade. Então, quando você assiste a videoaula de número 8 e vê aquela fábrica da BMW lá na Alemanha, você vê que o homem se torna muito significante dentro de uma fábrica daquela. Praticamente não existe o homem. Você vê lá o homem colocando uma anteninha no carro, uma coisa tão insignificante que se o robô consegue fazer tudo aquilo, aquela antena é o que menos importa para o homem colocar. Mas o homem ainda tem a sua eficiência, né? Tem o seu valor moral. Então a empresa, para não se tornar uma empresa 100% robotizada, ainda tem um homem ali, em cada função ali ainda tem uma pessoa fazendo algo que não é mais tão importante quanto já foi no passado, tá bom? Aí você tem aqui, pessoal, as escolas das relações humanas. As escolas das relações humanas iniciou-se na instalação da empresa americana West End Company, desenvolveu-se a partir das pesquisas de Elton Mayo, o Holly Tingelberg, o Winterhard e o Dixon, de 1827 a 1932. Essas pesquisas procuraram relacionar fatores do ambiente de trabalho com o comportamento humano, como por exemplo, será que num ambiente mais iluminado os trabalhadores produzem mais? Bom, entre o Taylorismo, o Fayonismo e outras teorias, a que mais se conflitou com os empresários foi essa teoria, tá? Por quê? Porque assim, as escolas das relações humanas, ela focava muito no trabalhador, na melhora do trabalhador. E aonde as outras teorias, ela um pouco no trabalhador, um pouco na empresa. Porém, eu posso dizer a vocês, passando por várias empresas como eu passei, que todas as empresas, todas, sem exceções, elas têm um pouco de cada uma, tá certo? Tem hora que o chicote estrala, tem hora que o coração é melhor, tem hora que o patrão tá com a mão de ferro, tem hora que o patrão tá dando um docinho, tá dando um aumento, todas. Então tem hora que o homem é o foco, tem hora que a máquina é o foco. Isso vai muito do momento e vai muito da produção, tá pessoal? A gente que trabalha em parada de manutenção, eu passei muitos anos trabalhando em parada de manutenção, é muito dinheiro envolvido, a planta tem tempo para cair, tem tempo para subir, né, que a gente chama, ela tem tempo para sair de operação e tem tempo para voltar, e ali o negócio, a engenharia tem que funcionar. Então a engenharia de segurança do trabalho, a medicina do trabalho, a engenharia civil, a engenharia elétrica, a engenharia mecânica, essas engenharias trabalham em conjunto para fazer o processo acontecer. São responsabilidades técnicas e o próprio Ministério do Trabalho dá o direito ao engenheiro, é para isso que existem engenheiros, para gerenciar os riscos, né? É feito um procedimento por escrito e a atividade é realizada, mesmo colocando. Você quer ver uma coisa? Vá para uma plataforma de petróleo e veja como é feito o salvatagem, como é que o homem desembarca da plataforma para ir para dentro do navio. Ele vai num cesto, é um risco elevadíssimo, mas aquele é um risco calculado, tá? É um risco calculado. E o trabalhador tanto sabe que é calculado que ele vai e não acontece nada. O próprio bombeiro, quando vai fazer um resgate no mar, ele não tira a pessoa de dentro da água num cesto,
não é? Ele pula dentro do mar. Eu digo porque eu já vi lá no interior de São Paulo eles fazendo esse resgate. Ele pula dentro do mar, é uma coisa fantástica. Aquilo é um risco, alguém está se responsabilizando por aquilo. Aquele bombeiro também tem família, também tem vida. Então, toda empresa, né, toda corporação, aonde existem pessoas, vai ter que haver gerenciamento de risco. Não tem para onde, tá bom? Então, na verdade, é quase por acidente fizeram descobertas importantes sobre as relações humanas no trabalho. Perceber que o homem funcionava e pensava de maneira diferente de uma simples máquina que se faz tarefas repetitivas. Era assim que os operários eram vistos e tratados, desde o Taylorismo e o Fordismo. A eficiência podia variar muito em função da motivação e satisfação com o trabalho. Os estudos de Hardtone, nome do bairro em que ficava o West Electric Company, evidenciaram a necessidade de olhar com mais atenção para outros aspectos, como a satisfação, a motivação e a dimensão humana no ambiente de trabalho. Por exemplo, o conceito de gerente, em vez de ser aquele que controla os trabalhadores, sua responsabilidade é ajudar os funcionários a aprender como administrar a si mesmos. No entanto, seus resultados são muito limitados se comparados com os atuais estudos e pesquisas sobre a gestão de pessoas. Você conhece o efeito Hardtone? Então, como eu disse, é um estudo de Otto Meyer, mais 3 pesquisadores, certo? Dentro de uma empresa chamada West Electric Company, tá? Numa mudança positiva de comportamento do grupo em relação aos objetivos da empresa, ao se sentir valorizados pela gerência ou pela administração da mesma. Uma empresa no mundo que tentou modernizar demais e depois ela deu uma recuada foi a Scania na Suécia. A Scania ela tem um problema sério na Suécia. A Suécia é um país que falta mão de obra, porque lá as pessoas estudam muito, então trabalhos braçais, como eles chamam, eles não querem pegar. É por isso que é um país muito aberto assim para o pessoal, para os imigrantes, porque uma boa parte dos trabalhos braçais, trabalhos assim um pouco mais pesados, quem faz são os imigrantes, porque o povo de lá mesmo não gosta de fazer. E eu tive uma aula, né, eu tive uma aula sobre a Scania lá na Suécia. O negócio é bem complicado, tá? É uma forma muito diferente de se gerenciar. A teoria clássica da administração, não é possível estudar a teoria de Taylor sem estudar de Fayol, pois ambos são considerados os pais da moderna administração. Henri Fayol e os 14 princípios da administração de Frederick Taylor desenvolveu suas teorias sobre a administração com foco especialmente na produção. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês que é importante. Dentro da administração não existe leis, tá? Existe teoria. Você só vai encontrar leis dentro das engenharias. Por exemplo, engenharia elétrica, você tem a lei de Kirchhoff, você tem a lei de Ohms. Então, nunca chame uma teoria de lei. Não, isso é lei. Não, isso não é lei, isso é teoria. Isso pode funcionar para um, para outros não. Agora, se você fizer um cálculo de ohms errado, você vai colocar fogo na casa. Você vai fazer um dimensionamento de um condutor elétrico errado. Porque existe uma teoria, tá bom? Existe uma lei. Então, existem as leis e as teorias, mas as leis, elas são específicas para engenharia. Quando se vem para a administração, a única lei que eu conheço é a lei da matemática, porque 1 mais 1 é igual a 2. Mas se falando de relações humanas, homem não é máquina, então você não pode aplicar lei. Pode ser que uns se decidam bem recebendo determinada ordem, com austeridade, e outros não gostem. É por isso que no exército todos falam gritando, não é assim? Existe um símbolo de autoridade. E pode ver que quando uma pessoa sai do exército e ele vem trabalhar com o civil, a primeira coisa que o cara fala é assim, ó, meu amigo, você não está no exército não, porque ele fala com autoritarismo. E esse autoritarismo pode ser que eu aceite com naturalidade e pode ser que não. Então, se falando de gestão de pessoas, não existe leis, existem teorias, tá bom? Então, nunca chame uma teoria de lei. Enquanto isso, na Europa, outro ícone da moderna administração, o francês Jules Verne, Fayol, 1841-1925, engenheiro de Minas, fundador da teoria clássica da administração, estudava questões da administração, porém com foco maior para a empresa como um todo. Os 14 princípios de administração propostos por Fayol, entre as principais contribuições de Fayol estão seus 14 princípios de administração. Você vai conhecê-los a seguir. Aqui em casa vamos dividir as tarefas. Você cuida da louça, eu das crianças. Se elas não obedecerem, temos que ter unidade de comando e só faremos o que for bom para todos. Meu bem, você andou lendo o meu livro de Fayol? É verdade, pessoal. Vamos falar um pouco da nossa casa. Numa casa onde o pai e a mãe, eles dividem comando, é um negócio meio complicado, é um ambiente meio falido, tá? Por quê? Ninguém pode dividir comando, tem que ter cadeia de comando, tem que ter quem esteja na topo da pirâmide dando a palavra final. Então funciona assim. Ô mãe, eu posso ir no baile? Pode sim, vai lá. O pai grita da cozinha, de jeito nenhum, você não vai sair de casa. Pronto, criou um problema.
Isso é falta do quê? É falta de comunhão, é falta de saber quem dá a palavra final. Então, hoje existe essa questão da modernidade, né? Ninguém quer receber ordem de ninguém, mas as pessoas precisam entender que as leis foram feitas para que o homem se mantenham vivas. Os procedimentos foram feitos para que as empresas consigam trabalhar. As normas foram feitas para que a gente consiga produzir. Então, nós precisamos ter cadeia de comando. Não importa se quem ganha mais é o marido, se quem ganha mais é a mulher, alguém tem que mandar. Ou manda o marido ou manda a mulher. Tem que entrar num consenso. Porque senão, o prejudicado disso tudo vai ser os filhos. Então, pegando já o gancho da nossa casa e trazendo para a empresa, dentro de uma empresa tem que existir cadeia de comando. Tem que ter a palavra final de alguém. Quem é? Aí vai ter que estar dentro do organograma. Então vamos lá. Primeiro, divisão do trabalho. Tem por finalidade de produzir mais e melhor com o mesmo esforço. Então é assim, o trabalho, né, é tempo versus esforço. Como é que se produz? Tempo versus esforço. Tempo versus esforço. Essa é o cálculo que você tem que fazer para você ter uma atividade realizada. Tá? Então você precisa do tempo versus esforço. E esse esforço tem que estar baseado em quê? Tem que estar baseado em matéria-prima, tem que estar baseado em ambiente de trabalho, tem que estar baseado em segurança e medicina do trabalho. Então, se você gastar tempo e não tiver esforço, você trabalha demais, mas não produz. Então, você só está gastando esforço. Você gasta muito tempo e produz menos. Então, você só está gastando tempo e não está produzindo nada. Então, tem que ter um consenso, trabalho versus esforço. Autoridade e responsabilidade. A autoridade consiste no direito de mandar e no poder de se fazer obedecer, mas só se concebe ser acompanhada de responsabilidade daquele que o exerce, o cargo de chefia, ou seja, a possibilidade de este ser premiado ou punido pelos resultados obtidos. Pessoal, a gente tem que entender uma coisa. Eu vou dar um exemplo aqui da Petrobras, tá? Eu sempre vou falar da Petrobras porque é uma empresa que eu referencio muito ela, porque eu gosto muito do sistema de administração dela. Olha só, lá na Petrobras, quando eu entrei na Petrobras há muitos anos atrás, mestre de obra, qualquer um era mestre de obra. O pedreiro era mestre de obra. E mestre de obra tinha tanta moral que ele mandava nos engenheiros. Há uns 10 anos atrás a Petrobras mudou isso. 10 não, uns 15 anos atrás a Petrobras mudou isso. Hoje, para ser mestre de obra na Petrobras, você tem que ter CREA, você tem que ter técnico em edificações. Senão você não é mestre de obra. Você vai ser qualquer coisa, menos um mestre de obra. Por que a Petrobras fez isso? Para tirar as pessoas do analfabetismo funcional. O que é o analfabetismo funcional? Ele não é aquele analfabetismo de ignorância técnica, aquela pessoa que não sabe ler. O analfabetismo funcional é uma pessoa que não tem responsabilidade cível sobre aquilo que comanda. Então, para mim delegar ordem, essa pessoa que está delegando, ela tem que ter responsabilidade. Então, ela tem que saber o que está fazendo. Se um camarada ele é chefe de elétrica e ele não é no mínimo um eletrotécnico e um eletricista morrer sob o comando dele, você vai ter sérios problemas com os aplicadores de lei, porque você colocou uma pessoa sem qualificação nenhuma para comandar uma outra pessoa. Pô, mas o João tem 30 anos de experiência como eletricista. Não confunda experiência com certificação. Eu já expliquei isso num vídeo passado. A certificação, ela prova que você é qualificado, você passou por um estudo específico para determinada coisa. A experiência é o que? É osmose, você aprende fazendo, mas isso não quer dizer que você aprendeu certo, tá certo? Então nós temos que ter esse princípio para a gente não fazer bobagem. Terceiro, disciplina. Consiste essencialmente na obediência, assiduidade, atividade na presença e nos sinais exteriores de respeito demonstrado de acordo com as convenções estabelecidas pela empresa. Hoje em dia é muito importante que a empresa ela tenha códigos, ela tenha normas de conduta, códigos éticos escritos, e que todo funcionário passe por um coach, que é um cara que treina, e apresente a ele esses códigos éticos para que o funcionário saiba o que ele pode e o que ele não pode fazer. Você não pode fazer um jardim e não colocar uma placa não pise na grama, porque vai ter pessoas que não vai ter consciência, ela vai pisar. E se chegar diante do aplicador de lei, ele vai dizer, olha, ele está sendo punido porque pisou na grama, mas aí o juiz vai perguntar, tinha uma placa? Não tinha uma placa, então você não vai poder puni-lo, porque você não orientou. Pô, mas ele não sabe que ele pode pisar na grama? Não, ele não sabe. Então veja como funciona. Bom, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, eu vou encerrar essa videoaula de número 9 e a gente volta na videoaula de número 10, porque já está com 14 minutos de aula, tá bom? Um beijão no coração, fica com Deus, pessoal. Tchau.